Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Um Engenheiro no RH. Nesse vídeo nós vamos falar de mudanças organizacionais. Já falamos um pouquinho sobre mudanças quando falamos de aprendizado, falamos também de mudanças quando falamos das competências requeridas para o futuro. Mas nesse vídeo nós vamos detalhar um pouquinho as razões pelas quais as empresas mudam e também falar rapidamente aqui, de forma bastante macro, de uma disciplina chamada Gestão de Mudanças. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar seu like nesse vídeo, não esquece também de deixar aí seus comentários, as suas dúvidas e, muito importante, deixa aí suas sugestões de temas que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Bem, o que são as mudanças organizacionais? Qualquer processo de transformação, seja um processo de grande porte na empresa, ou seja, que mude a empresa como um todo, ou seja, um processo que mude um sistema, que mude um procedimento, que mude uma área, que mude uma linha de comando. Todos esses processos de mudança impactam as pessoas que estão envolvidas naquelas áreas e precisam ser tratados adequadamente. Em primeiro lugar, quais são as razões das mudanças? As mudanças organizacionais ocorrem principalmente por uma questão, que é a questão da sobrevivência. Nós sabemos que tudo muda hoje, os mercados mudam o tempo todo. Acontece alguma coisa em um país no exterior, já muda a forma como o consumidor quer determinado produto, que ele não tinha acesso antes, agora ele tem, ou que ele quer determinado serviço, ele começa a comparar esses serviços com os serviços dos concorrentes, ou seja, as empresas que não se adequarem a essas demandas, a essa mobilidade do mercado, elas tendem a perder seus consumidores, sejam de produtos, sejam de serviços, e ela tende a ficar para trás. Então ela tem que estar sempre atenta aos movimentos do mercado, atenta às mudanças do mercado para acompanhar por uma questão de sobrevivência, de garantia de continuidade da empresa. Principalmente se a empresa é líder em algum segmento. Para manter a liderança, se ela quer manter a liderança, ela tem que estar o tempo todo se reinventando, se transformando, ou seja, mudando. Então existem mudanças de uma forma maior na empresa, por exemplo, quando acontece uma aquisição, uma fusão, ou a empresa tem que trocar sua linha de produtos, mudar a forma como ela apresenta seus serviços por uma questão de acompanhar o mercado, acompanhar novas tendências, como também existem mudanças menores. Mudanças, por exemplo, na linha de comando de algumas áreas, mudança de um sistema, mudança de processos, mudança de diretrizes, enfim, pequenas mudanças, mas que impactam as pessoas que estão envolvidas com esses processos, com esses sistemas, da mesma forma que impactam as grandes mudanças. Então as mudanças acontecem o tempo todo e são necessárias para que as empresas mantenham a sua competitividade, ou seja, que elas sobrevivam. Bem, a gestão de mudanças é uma disciplina aplicada normalmente pelos departamentos de recursos humanos ou também por consultorias externas, quando necessário, para que o processo de mudança ocorra de forma tranquila. Por que ele não é tranquilo? Normalmente não. O que acontece quando você tem uma mudança? Você tem naturalmente resistência das pessoas. Vamos pensar num caso simples aqui, vamos pensar no caso da mudança de processos e um sistema envolvido com esses processos. A empresa vai adotar um novo sistema de gestão, por exemplo. Todas as pessoas envolvidas com o sistema antigo e que ficam sabendo que vem aí um sistema novo, elas já começam a sentir um receio, que é o medo do desconhecido, que é o medo natural do ser humano. Aliás, é natural de todos os mamíferos, né? Eles têm medo daquilo que eles não conhecem, por mais fortes que eles sejam, né? A gente até dá o exemplo de um leão, né? Principalmente o leão, quando está crescendo, está aprendendo, se ele vê algo que ele não conhece, pode ser uma sombra, ele volta correndo lá para o local onde ele fica, junto dos seus irmãos e parentes ali, para se proteger, porque ele tem medo do desconhecido. É um medo natural, todos nós temos. Então, quando você está habituado a trabalhar, eu dei o exemplo aqui de um sistema, com um sistema diariamente, e de repente sinalizam, olha, ano que vem vai entrar um sistema novo, já dá aquele medo nas pessoas de, será que eu serei capaz
de atuar com esse sistema novo, ou a mudança de um processo, eu sempre trabalhei dessa forma, eu domino isso aqui, eu sou reconhecido como especialista nisso e de repente isso muda, deixa de existir. Será que eu vou continuar sendo uma pessoa boa no que eu faço? Esse medo bate. Também existe o medo da perda de poder. Quando você tem a mudança de processos, você tem mudanças que envolvem movimentos nas equipes, aquelas pessoas que têm uma certa posição hierárquica e se sentem ameaçadas, elas vão resistir à mudança por medo de perder poder, por medo de perder influência ou por medo de perder a sua capacidade técnica, como eu já citei, de trabalhar com os processos atuais. Ela tem receio de não ter a mesma capacidade com o processo ou sistema novo. Então, os receios à mudança provocam resistências. A gestão de mudanças, ela trabalha com algumas linhas de frente. Uma principal é a comunicação. Mas não é só comunicação. Muita gente confunde. A gestão de mudanças é o explicar o que vai acontecer. Tudo bem, você explicar o que vai acontecer faz parte desse processo de gestão de mudanças, mas não é só isso. A comunicação é fundamental para que as pessoas entendam o que vem por aí. É necessário que se crie uma visão de futuro, é necessário que se mostre os benefícios da mudança. Então a empresa vai mudar, ela vai passar a fazer uma outra atividade, ela vai deixar de fazer o que ela faz hoje para fazer uma atividade nova. Quais vão ser os benefícios? Qual a razão de ela fazer isso? Isso tem que ser vendido para as pessoas com todos os benefícios que isso vai trazer. Então, parte fundamental do processo de gestão de mudanças é criar essa visão de futuro, para que as pessoas enxerguem aonde elas estarão após a mudança, para elas consigam enxergar onde elas atuarão após a mudança, qual a necessidade que elas têm de se preparar para isso. Isso ajuda a suavizar o processo, mas não é somente a comunicação que vai resolver. É muito importante que todo o processo de mudança também tenha um patrocínio dos diretores ou da linha mais alta da área que está mudando. Por exemplo, se é toda a empresa, tem que ser da linha, né, de executivos, de mais alto nível da empresa. Se é de uma determinada área, são as pessoas que dirigem aquela área. É importante que elas publicamente, para suas equipes, mostrem essa visão da mudança. Essa visão que foi criada para um processo de comunicação tem que ser suportada pelos líderes. Isso é muito importante para que as pessoas saibam que o processo tem uma razão de existir, que essa mudança tem uma razão de existir e ela está sendo suportada pela liderança. Então são dois pontos muito importantes, a comunicação e o suporte, o patrocínio da liderança. Outro ponto que ajuda a quebrar as resistências das pessoas é o treinamento. Então, além de você dar a visão de futuro, ou seja, onde nós vamos chegar, você precisa preparar essas pessoas para que elas cheguem lá. É muito comum nós ficarmos sabendo aí, às vezes empresas que prestam serviço para a gente, você chega um dia lá para ser atendido, aconteceu recentemente comigo inclusive, e as pessoas o processo estava totalmente atrasado, o processo de atendimento, por questão simplesmente que o sistema havia mudado durante o fim de semana, era uma segunda-feira, e naquela segunda-feira as pessoas chegaram e não conseguiam nem entrar no sistema novo, ou seja, tem uma falha muito grande aí de preparação das pessoas. Fica claro que não houve treinamento para essas pessoas, ou se houve o treinamento, ele aconteceu às vezes muito tempo antes, né? Esse é um erro muito comum também em processos de transformação. Quando a gente fala de processos e sistemas, é você treinar as pessoas lá no início. Então o novo sistema é esse, bacana. Depois leva-se meses para que ele entre no ar, e no dia então que ocorre a mudança efetiva, as pessoas já não lembram mais de nada que elas viram lá atrás. Então isso é um cuidado que precisa tomar também. Esse exemplo que eu estava dando, faltou aí o treinamento das pessoas, faltou a comunicação adequada, do tipo, na sexta-feira lembrar, a partir de segundo o sistema novo entra, você vai precisar disso. Se você tiver problema, você vai ligar para esse número. Tem que ter uma equipe, de suporte à mudança que tem que estar nos primeiros dias disponível para isso. Isso muitas vezes não acontece. Então as formas de você
suavizar essa mudança são a boa comunicação, patrocínio, treinamento. E agora, para quebrar as resistências das pessoas, né? O treinamento é uma delas. Se a pessoa tem dúvidas se ela vai conseguir trabalhar com o novo processo, com o novo sistema, ou seja, com a nova forma de produção, o que for, a partir do momento que tudo fica esclarecido e ela começa a entender como será, né, e como ela vai poder atuar, a forma mais técnica mesmo, ela reduz esse medo de não conseguir atuar no novo formato. Agora, e aquela resistência que ocorre por medo, né, da perda de poder? Essa é um pouquinho mais complexa para se tratar. E aí entram os chamados agentes de mudanças, que são pessoas que dentro de um processo de mudanças, dentro do processo de gestão de mudanças, são pessoas que dentro da organização vão identificar essas resistências e trabalhar no corpo a corpo com essas pessoas, ou seja, reforçar com elas a questão da mudança, reforçar os benefícios, reforçar tudo aquilo que é necessário para que ela mude, para que ela, de certa forma, perca esse medo. Normalmente isso ajuda, talvez não resolva totalmente. Algumas vezes é necessário também que a liderança entre, né, nesse circuito e atue junto a essas pessoas que estão resistindo por medo de perda de poder ou por algum outro receio, para que elas percam esse medo ou elas entendam, né, que a mudança é necessária e que a empresa vai mudar, infelizmente, com elas ou sem elas. Isso também acaba acontecendo. Muitas vezes já vi acontecer também processos de mudança onde as pessoas resistem e resistem, por mais que se trabalhem, elas resistem, e aquelas pessoas que mais resistem, então são desligadas até de forma exemplar, para mostrar que a empresa muda e quem não mudar junto não fica. Infelizmente isso acontece, por isso temos que estar abertos. Já falei em vários vídeos, né? Quando falei de aprendizado, quando falei de competências do futuro, nós temos que estar abertos às mudanças e entender as razões dessas mudanças, e entender como nós podemos contribuir para que as mudanças ocorram. Ou seja, em resumo, as pessoas que serão afetadas pela mudança, elas têm que ter um comprometimento com essa visão de futuro. É importante que as pessoas responsáveis pela mudança, responsáveis pelo processo de gestão de mudança, ao comunicarem, ao mostrarem a visão de futuro, ao darem os treinamentos necessários, ao darem o suporte necessário, consigam o comprometimento dessas pessoas. Não basta o envolvimento, né, de falar as pessoas envolvidas com a mudança, não. Elas têm que estar comprometidas para que elas consigam, né, ao final do processo, trabalhar de forma até melhor do que trabalhavam antes. É natural que aconteça uma queda de produtividade nos primeiros dias após a mudança de um processo, a mudança do sistema, a mudança da forma de trabalho. Isso vai ocorrer com certeza. Pessoas estavam habituadas de um jeito, vão ter que trabalhar de outra forma, por melhor que elas tenham sido treinadas, por melhor que elas tenham enxergado essas mudanças e tenham se comprometido com elas, é natural que ocorra uma queda de produtividade, mas ela tem que durar apenas alguns dias. As pessoas precisam ter o suporte de informações, suporte de pessoas necessários para que elas reduzam esse tempo de aprendizado desse novo processo, desse novo sistema, dessa nova forma de trabalho. Isso tudo faz com que a mudança seja suavizada e ocorra de forma mais tranquila. É muito importante também que o processo de comunicação durante a mudança seja contínuo. É importante que as pessoas saibam as mudanças que estão acontecendo. Então imagina uma empresa, uma organização onde vários departamentos estão participando da mudança. E alguma coisa já começou a funcionar aqui no departamento A, e ainda não no B e C. Esse exemplo do que deu certo no A tem que ser divulgado para todos os outros. É importante, isso a gente chama de ganhos rápidos, né? Aqueles pequenos detalhes que deram certo, aqueles pequenos detalhes que já estão funcionando de um longo processo de mudança têm que ser comunicados rapidamente, de forma que isso estimule os demais e faça com que eles entendam que a mudança já começou e não tem volta. É muito comum um outro tipo de resistência das pessoas é falar, já fizeram isso no passado, já tentaram fazer isso, não deu certo. Por isso eu falei, né, comprometimento da liderança, a comunicação clara, né, uma equipe aí de agentes de mudança acompanhando de perto os casos mais críticos.
Bem, eu quis aqui dar uma ideia, né, do que seria um processo de gestão de mudanças. Ele é bem mais complexo disso que eu coloquei aqui. Eu coloquei os pontos principais para que a gente tenha uma ideia. O que é importante para nós, como pessoas e como também colaboradores de uma organização, ou seja, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, nós temos, como eu já disse em outros vídeos, que estar aberto às mudanças, nós temos que procurar entender por que as mudanças ocorrem e nós temos que procurar nos adequar a elas o mais rápido possível, de forma que nós não tenhamos prejuízos para nós e também não provoquemos prejuízos para a organização onde nós trabalhamos. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha esclarecido alguns desses pontos. Nós vamos continuar falando dessas questões de mudanças da sua gestão, a necessidade que nós temos de nos adaptar a elas. Em outros vídeos, traremos também questões que envolvem a base de conhecimento das empresas, que também é fundamental em um momento de mudança. Mas isso vai ficar para outro vídeo, senão esse aqui ficaria muito longo. Não esqueça então de se inscrever no canal, deixar seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, suas dúvidas, deixe também suas sugestões de temas que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Muito obrigado e até um próximo vídeo.